Bom dia, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos aí, mais uma live do nosso Clube 6 em 1. Hoje é uma live especial, como todas as outras, mas hoje com convidado, igual ontem. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu só trago convidados que eu realmente conheço, que eu realmente tenho, assim, um discernimento também do Senhor, que são pessoas que são íntegras e tudo mais, para vir falar com vocês aqui. E essa pessoa que vai falar com vocês hoje, eu não vou nem abrir orando, porque vocês sabem muito bem que todas as lives eu já começo orando, mas no mundo espiritual tem patente, tá, gente? Então tem patente soldado, oficial, um sargento, um general e umas patentes brabas aí. E como o nosso convidado de hoje tem uma patente muito braba, deixa ela entrar aqui. Pastora Tânia Tereza, manda um oi aí no. Ou solicita aqui que eu já coloco a senhora. Deixa eu verificar aqui. Ah lá, a doutora Ângela falou patente, eu gostei. Todo mundo tem. No espiritual é patente. Por isso que ontem quem orou foi a pastora Ângela a Ângela Cirino também. Deixa eu ver. Deixa a pastora Tânia dar um oi. Na cada um oi vocês me avisam se eu não tiver visto, tá? Ah, eu já dei um oi aqui, ó. Pera aí. Ok, convidando ela para transmitir ao vivo. Bom dia! Bom dia, filho. Bom dia. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe todos aqueles que estão conosco nessa manhã, né? Bênção. Fico muito feliz da senhora ter aceitado o convite aí de vir falar aqui conosco. Não sei se o pessoal vem falar com a senhora lá, o povo te procura lá, que eu mando eles procurar a senhora lá. Fala, vai lá na pastora. Procuram e dizem que você tem honrado o nosso ministério. Você tem falado que passou pelo Silk. Sim, fala para todo mundo. Sobre heranças espirituais e indica o canal. E eu quero te agradecer por isso, filho. Eu que agradeço. A senhora sabe que para mim foi uma grande honra aí ter tido a oportunidade, foi muito de Deus eu ter tido essa oportunidade de passar para a senhora. Pastora, sempre que a gente começa a nossa live aqui de 6 em 1, a gente começa com uma oração. Né? A gente faz a live de segunda a sexta-feira, começa sempre com oração. Como a senhora tem uma patente muito alta no mundo espiritual, a senhora se importa da senhora começar orando pra gente? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus chegamos diante do teu trono de graça, nesta manhã preciosa, pedindo ao Senhor algo muito especial, que através de nós, o Senhor fale a tantas pessoas que estão conectadas nesta hora, neste equipamento, Senhor, nessa internet, que é uma dádiva do Senhor, através dessa tecnologia que o Senhor nos deu para este tempo, Pai. Senhor, fala através de nós e fala conosco primeiro, porque só podemos falar aquilo que o nosso coração tem, a boca fala o que o coração está cheio. Usa-nos, Pai, para que o teu nome seja engrandecido e mais uma vez sejam conhecidos os teus feitos e as tuas maravilhas, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Senhor, somos pequenos, mas o Senhor é grande. Se o Senhor estiver conosco, vai ser maravilhosa essa live. Então venha e seja o diretor de mídia, seja o instrutor, seja tudo. Tome a frente de tudo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que bênção, que alegria. Pastora Tânia, a senhora acredita que eu falo com todo mundo aqui nas lives que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi eu ter tido um câncer, né? Um câncer de tireoide. E por que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida? Porque devido ao câncer, não sei se a senhora lembra, a minha pastora mandou para a senhora, eu tô com uma ovelha que pegou um câncer e tal. A senhora mandou uma lista de vídeos, manda ele assistir isso. E aquilo fez eu mergulhar na palavra, não só daquilo ali, mas assim, aí fez eu ter o interesse de fazer o Silk, fez eu ter interesse de estudar tudo assim na palavra. Eu tenho buscado cada vez mais e mais do Senhor, e o Senhor tem feito grande... Eu tenho a honra de ter atendido você no Silk. Sim, pessoalmente. Eu que tive a honra de ter tido essa oportunidade, o pastor Otton também, ter tido a oportunidade dele ter feito mapeamento. Eu tenho a minha ficha de mapeamento aqui até hoje, a senhora acredita? Que legal! Eu tenho aqui guardadinha, junto com os livros, tudo da senhora.
eu fico muito feliz. Em uma das lives que eu fiz aqui, eu conversei com o pessoal um pouquinho sobre as maldições hereditárias, sobre como que funciona o mundo espiritual de fato, como um mundo natural, como eu aprendi com a senhora. E eu queria que a senhora ajudasse a esclarecer para essas pessoas, principalmente assim, aquelas dúvidas que eles têm no quesito assim, que muitas pessoas pensam assim, Jesus Cristo já veio, eu já aceitei Jesus. E eu explico para elas, mas a senhora explica de um jeito bem mais assim, como que eu vou dizer assim, mais claro, né? Se a senhora puder esclarecer isso para que a pessoa que pensa assim, não pode ter maldição hereditária, né? Ou melhor, a senhora quer falar primeiro o que é maldição hereditária? Sim. Bom, primeiro eu preciso dizer que o mundo espiritual é legal, ele não é místico, como muita gente pensa. O mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. Eu costumo dizer que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque são princípios legais, não é? Tudo que acontece no mundo espiritual está debaixo de princípios que Deus estabeleceu. E as maldições hereditárias ou legados geracionais ou heranças espirituais, eu mudo um pouquinho o nome, porque tem gente que arrepia quando fala de maldição. Maldição, é verdade. Maldição é do cão. Não, maldição não é do cão. Maldição é uma ação de Deus. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que é Deus que amaldiçoa a terra, é Deus que amaldiçoa a serpente, é Deus quem amaldiçoa Caim. Ele diz, maldito és sobre a terra. O Velho Testamento termina dizendo, Deus, eu amaldiçoarei se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E você vai para o livro de Apocalipse, diz que só na nova cidade, do novo templo, na nova Jerusalém, é que não haverá tempo futuro do verbo. Maldição é uma ação que nós plantamos e gerações futuras colhem, porque Deus tem uma lei. Eu digo que tudo é legal, né? A lei maior de Deus são os 10 mandamentos. Todos os preceitos, todos os outros princípios, eles foram falados por Deus para Moisés falar para o povo. Mas os 10 mandamentos Deus escreveu. Ele escreveu em tábuas de pedra. O trono do céu desceu uma única vez na terra, no Monte Sinai, para deixar escrito com o dedo dele em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Moisés ficou bravo, jogou, quebrou, ele mandou fazer outras, né? E eu digo que essas tábuas estão na Arca da Aliança até hoje e elas estão no Tabernáculo do Céu. A Bíblia é muito clara nisso em Apocalipse. Indiana Jones fica procurando a Arca perdida, não vai encontrar nunca. Só se ele se converter e for para o céu, aí vai. Mas enfim, Deus estabeleceu uma lei, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Está lá nos 10 mandamentos. Não matarás, continua valendo. Não adulterarás, continua valendo. Tudo continua valendo. Inclusive, vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas vamos lá, a grande indagação. Jesus veio e levou sobre si tudo isso. Levou pecado, levou doença, levou maldição. É verdade. Só que nada na cruz é automático. Nada, absolutamente nada. Ele amou o mundo de tal maneira, deu o filho para salvar o mundo. Quantos habitantes tem na face da terra? Mais de 7 bilhões. Estão todos salvos? Não. Mas ele mandou o filho para salvar os 7 bilhões. Quem está salvo? Quem vai à cruz. Quem vai recebe o perdão concedido. Não beneficia aquele que não vai à cruz. O perdão concedido só beneficia quem vai à cruz em arrependimento e confissão. Só. Então, os que não quiserem não vão receber esse perdão, mas o perdão está lá. É como um depósito bancário, uma conta recheada, e a pessoa está morrendo de fome porque não emitiu o cheque, não passou o cartão. Eu gosto de dizer que é tipo que Deus deu o direito, né? Nós temos a diferença de direito e dever. Eu brinco na analogia, vê se a senhora me corrige se eu estiver errado, que aquele aplicativo agora liberou esse auxílio emergência, né? Liberou para algumas pessoas. Aí eu falo assim, que é tipo aquilo. Então tem várias pessoas que têm direito ao auxílio de emergência, né? Elas têm direito, e se o governo quisesse, ele tem a Receita Federal, ele tem o Banco Central, ele poderia ele mesmo colocar o dinheiro na conta das pessoas. Só que não. Ele faz com que a pessoa tenha que baixar um aplicativo, fazer alguma coisa para então ela receber aquele dinheiro, mesmo sendo o direito dela. Existe uma ação dela também. Da mesma forma funciona assim no mundo espiritual. Não é só eu tenho direito, já cadê o meu dinheiro? Cadê? Não, tem que fazer alguma coisa, tem uma ação, né?
Sim, falando em direito, vamos então pensar, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, somos herdeiros, a Bíblia fala isso claramente em Gálatas 4, a partir do versículo 4, sois filhos, portanto sois herdeiros, mas qualquer herança precisa ser apropriada, ela precisa ser apropriada, então volta para a cruz tem perdão de pecados, mas é preciso ir lá buscar, a cruz tem cura de enfermidades, Jesus chegava nas aldeias e todos os que eram levados a ele eram curados, todos. Mas ele não chegava soprando cura nas casas, não era assim. Ele não chegava e todo mundo era curado automaticamente não, só por ele ter pisado no ambiente, né? E ainda, Kaiser, às vezes parecia tão óbvio que a pessoa precisava, mas ele perguntava, o que queres que eu te faça? O cara era certo, tá berrando, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele pergunta, o que você quer? Eu quero ver. Claro que ele não queria selfie, claro que ele não queria abraço nem autógrafo, ele queria ver. Né? Mas por que Jesus pergunta? Porque a atitude daquela pessoa que ia manifestar o que ela precisava. Então Jesus curou todos que foram a ele. Jesus libertou todos os que foram a ele. Tem um episódio bíblico que Jesus não recebeu o endemoniado para libertar, ele foi o endemoniado, que é o gadareno, porque é outra história, espíritos territoriais, 2.000 demônios, então aquele lugar era o território dos demônios, Jesus precisava ir lá, porque aquele homem nunca conseguiria sair dali, né? Mas volta lá, não é automática a cura, não é automático o perdão e não é automático o rompimento com as cadeias de maldição. Tudo precisa ir à cruz, tudo. Está lá, disponível para nós. E nós precisamos compreender isso. As iniquidades dos nossos antepassados abriram janelas espirituais para que espíritos imundos viessem e tocassem na nossa vida. E eles são os precursores dos novos, eu diria assim, são os velhos que abrem as portas para os novos. Se não tratarmos, por exemplo, as heranças espirituais de promiscuidade, nós vamos ter pouca resistência para a promiscuidade. Ainda vamos ter perseguição espiritual para a promiscuidade. Se não tratarmos as heranças de derramamento de sangue, nós acabaremos sofrendo com doenças graves, com acidentes frequentes. Enfim, nós temos uma herança. Agora, não é difícil entender isso quando você compreende como uma lei. O homem é rico, ele faz tudo errado, ele tem um filho certinho. Quando ele morre, quem é o herdeiro dele? É o filho certinho. Não importa o que o filho fez ou não fez, importa que o filho é herdeiro. Sois filhos, logo sois herdeiros. Imagina o contrário, o cara é tudebom.com, trabalhador, honesto, sol a sol, construiu um patrimônio, tem um filho safado, sem vergonha, malandro. Quando ele morre, para quem fica herança? Para o safado, sem vergonha, malandro. Mas o filho não fez nada, não construiu nada. Você não precisa construir nada para ser herdeiro. Você só precisa ser filho, porque Deus estabeleceu isso como lei. Sois filhos, logo sois herdeiros. É assim que funciona. Para ser herdeiro, basta ser filho, né? Então, se é filho, já é herdeiro. Então, já é herdeiro ali. As pessoas se confundem muito no ponto assim, não, mas não, eis que tudo se fez novo. Eu tô falando assim, as dúvidas dessas que eu mais recebo. Quando eu vou explicar isso para pessoas, as pessoas ficam assim, não, mas tudo fez novo, eu aceitei Jesus. Eu falo assim, beleza, tudo se fez novo? Então, por que ainda se repete as mesmas coisas? Por que a sua vida ainda continua a abortar em todas as áreas? Por que a sua vida continua a dar tudo errado? Porque se tudo fez novo, você tem que começar a remitir esse nova criatura, né? Então, assim, é como a luz da aurora, né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, ela vai aperfeiçoando. Mas se não, quer dizer que ainda tem alguma coisa, né? Eu lembro que a senhora falava no Silk, a senhora falou no Silk assim, ó, aceitar Cristo garante a nossa eternidade, garante a nossa salvação, né? Isso. Mas a vida abundante aqui na Terra, a vida plena aqui na Terra, ela depende de ações nossas, correto? Isso. João 10:10, Jesus fala assim, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas pessoas leem esse versículo e entendem que está falando da vida eterna, pós-morte nesse mundo. Mas não é, está falando dessa vida agora. Porque na vida eterna o ladrão vai estar presinho no lago de fogo e de enxofre. Não vai matar, não vai roubar e não vai destruir. Ele faz tudo isso agora, enquanto caminhamos na terra.
E eu comecei a ter olhos para ver a realidade. Eu digo assim, tudo em direito me ajudou a entender isso. Sim. Em direito você diz assim, contra fatos não tem argumentos. Uhum. Né? Uma prova que traz os fatos à luz, não adianta falar que não fez. O cara foi pego em flagrante, adianta ele falar que não fez? Né? Contra fatos não tem argumento. Eu comecei a ver no meio da igreja, no meio do povo de Deus, muitas famílias sem vida abundante. Sim. Muitas famílias colhendo na minha própria família. Sim. Os primogênitos morrendo prematuramente. E aí vem aquele argumento cristão. Existe em inglês, português, francês e crentez. Aí no crentez o povo dizia para mim assim, é Deus, é vontade de Deus. Deus é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus deu, Deus levou. Eu perdi um filho com horas de nascido. Mas você vai para a Bíblia promete longevidade. A Bíblia tem promessa que o justo toma nos braços os filhos e até os filhos dos filhos, são os netos. Hoje nós temos bisnetos, temos 2 bisnetos já. A Bíblia promete que você vai florescer como uma palmeira, como o cedro do Líbano, na velhice. Vai dar frutos, a não ser que o senhor é reto. Como que morre prematuramente filho de cristão? Alguma causa tem, porque a Bíblia ensina que maldição sem causa não se cumpre, maldição sem causa não se cumpre. Então, ficava focando só no mal, só na maldição e dizia que era vontade de Deus. Quando eu comecei a abrir os olhos para isso, eu falei, eu quero descobrir a causa. Por que que tem morte prematura na minha família? Por que que meninos de Deus com 18 anos, com 20 anos estão morrendo na família? Bebê está morrendo, por quê? Por que que Deus vai colocar uma criança no meu ventre para eu gestar 9 meses e depois sair do hospital com um caixão, ao invés de sair com um bebê no colo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não combina com Deus de amor, né? Não. Meu filho usa a expressão muito engraçada. Meu filho, o pastor Leonardo, ele é muito engraçado, tem um espírito bem alegre. Ele fala, mãe, se você encontrar um jabuti numa árvore, alguém colocou ele lá em cima, ele não sobe sozinho. E é verdade. Então tem alguma coisa, né? E eu comecei a entender que os sintomas eram as moscas, como moscas, e a causa era sujeira. A mosca vem porque tem sujeira, então tem morte prematura porque tem uma causa. Vamos lá, descobrimos a causa. Um ancestral teve escravos, foi um homem mau, matou pessoas, derramou sangue. Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus uma confissão de pecados geracionais, porque a Bíblia fala isso. Livro de Levítico está escrito no capítulo 26, versículos 40 em diante, se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Aí eu falei, eureka, Daniel fez isso, Daniel foi o primeiro. E ele confessou as iniquidades dos antepassados, ele não tinha feito nada errado, né? E por aí fomos entendendo. Mas a verdade, Kaiser, é o seguinte, quando a pessoa entende, e é preciso que entenda, por isso que eu explico. Eu posso falar do meu canal? Pode, deve. Eu vou mandar o link no Telegram pro povo também. Eu mando direto o link lá. Eu sei, você é top das galáxias. Lá no meu canal oficial tem vídeos que explicam, tem um curso que eu estou fazendo agora, e respondo a perguntas, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Quebrar paradigmas é desmanchar estruturas mentais, impedem a gente de aprender. Sim. Eu me converti com 14, eu só fui entender isso depois que eu já era mãe, avó. Por quê? Porque eu tinha estruturas mentais que impediam de entender isso, né? E aí, quando você quebra paradigmas e abre a sua mente, Deus põe o vinho novo, é assim que funciona. Ele não põe vinho novo em odre velho. E aí eu entendi que tem uma diferença entre pecado e maldição, porque o único argumento, Kaiser, o único argumento que os teólogos têm, e deve estar cheio de teólogo de plantão querendo ouvir esse assunto. O único argumento que os teólogos têm para dizer que não existe maldição, que não há uma consequência geracional, é o texto bíblico de Ezequiel 18, que diz, a alma que pecar, essa morrerá. O pai come uva verde, o dente do filho não embota. Só que isso está falando de pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado vai definir a eternidade do homem.
O pecado gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim. Então a alma que pecar morre. O homem peca e morre, não é o filho dele que morre. O homem peca e morre, não é o neto dele que morre. Só que maldição ou herança espiritual, legados geracionais, não influencia na eternidade, influencia na vida aqui e agora. A vida deixa de ser abundante aqui e agora. Quando você vai para os tópicos de maldições na Bíblia, o que tem maldição não tem chuva, tem enfermidade, morre cedo, tem loucura, tem miséria financeira. Mas esse assunto não é assunto de vida eterna. Não tem chuva na vida eterna, ou falta de chuva. Não tem rico ou pobre na vida eterna. Não tem doença ou saúde na vida eterna. Isso tudo é para aqui agora. Então, o assunto da minha conversão, quando eu entrego minha vida para Jesus, define a minha eternidade. Eu vou passar da morte para a vida. Mas o assunto da herança define a minha vida abundante. E eu não quero só a vida eterna legal. Eu quero vida abundante agora. Enquanto eu estou aqui, eu tenho 72 anos, ainda vou ver uns 20, talvez, ou 30, 40, e eu quero o que há de melhor nessa terra. Deus prometeu isso para mim. Isso é uma promessa do Pai. Eu não quero ter vida abundante só na eternidade, de jeito nenhum. A palavra diz que reinarão em vida, né, pastora Tânia? A palavra diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de por meio de Cristo, veio a salvação, e aqueles que nele crê, eles vão reinar em vida, está escrito lá, reinarão em vida, não é reinarão na morte. Né? Então, o Senhor é rei dos reis, porque ele já nos deu o direito de reinar em vida. Né? Algumas pessoas exercem o direito, outras pessoas não exercem o direito. Mais uma vez, falando sobre um direito, né? A pessoa tem direito, ela exerce se ela quiser. Né? É verdade. O sol está entrando pela minha janela, olha que lindo, está iluminando aqui a minha estante. É benção demais. Isso é muito legal. E as pessoas que falam assim, pastora Tânia, mas isso é tudo do Velho Testamento, que é alguma coisa que eu sempre escuto. Mas isso é o Velho Testamento. As pessoas tentam meio que dividir a Bíblia, né? Eles tentam dividir a palavra do Senhor. Eles falam, não, isso aí já passou, isso é coisa do Velho Testamento. Aí eu digo o seguinte, olha, se você entrar ali numa loja, matar uma pessoa, e você vai ser preso. Chegou diante do juiz e falou assim, juiz, eu não sabia que não podia matar. Eu não tinha a mínima ideia que não podia matar. Ninguém nunca me falou, nunca vi em lugar nenhum. Não muda a sentença dele, né? No caso, nós somos obrigados, eu falo com o manual do fabricante, está aqui, né? Nós somos obrigados a entender ele, não ele se fazer entendido por nós, né? É nossa obrigação de conhecê-lo. Mas o que a senhora fala com essas pessoas que é tipo, não, mas isso é coisa do Velho Testamento, isso não... Eu falo para elas pegarem a Bíblia delas agora, abrirem em Mateus 23... aonde Jesus confronta os fariseus. Exato. Os fariseus foram o maior problema para Jesus, os religiosos. Sim. Satanás não era problema. Até os 2.000 demônios do Gadareno se prostraram diante dele. É verdade. O problema eram os religiosos. E Jesus, em Mateus 23, confronta os fariseus. Ai de vós, escribas fariseus, ai de vós. Quando chega no versículo 27... ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora vocês parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ele diz assim, sois vós, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia ele não precisa explicar, porque todo mundo sabe o que é. Finge que é uma pessoa e é outra, finge ser bom e tem um péssimo caráter, mas ele explica o que é iniquidade. Aí ele diz assim para os fariseus, vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas, estão adornando os túmulos dos justos e dizendo, se nós tivéssemos vivido no dia de nossos pais, nós não teríamos ajudado eles a matarem os profetas. Aí Jesus olha para eles e diz, olha, sabe o que vocês estão fazendo na verdade? Vocês estão dizendo que são filhos dos que mataram os profetas. Está reconhecendo, né? É a outra geração. E ele diz assim, sabe o que vai acontecer? Vocês vão encher a medida dos vossos pais. O que é encher a medida? Eu tenho aqui um copo d'água. Se eu colocar mais água, eu encher a medida. É a medida do mesmo conteúdo. Se eu colocar mais água, eu encher a medida. Jesus fez, vocês vão fazer a mesma coisa. E aí Jesus completa, olha, eu vos enviarei profetas sábios, vocês vão matar também. E sabe o que vai acontecer? Sobre vocês vai recair todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar.
Espera aí. Abel é o primeiro sangue derramado na terra. Sim. Zacarias, um sangue derramado 400 anos, foi um profeta que morreu 400 anos antes de Jesus pisar na terra. E Jesus está olhando para homens contemporâneos dele e está dizendo, olha, vocês vão derramar sangue igual aos seus pais, e sobre vocês todo o peso do sangue derramado, desde o primeiro sangue na face da terra até o último sangue de 4 gerações passadas, vai vir sobre vocês. Como assim? Como assim? Aqueles homens estavam juntos com Jesus há 2000 anos atrás e Caim matou Abel há quantos anos? Muitos anos antes. Então, como é isso? Isso é herança espiritual no Novo Testamento. Jesus está dizendo para eles, olha, vocês ao invés de arrependerem e confessarem, como Daniel fez lá no cativeiro, vocês estão contando histórias só. E contar histórias não resolve no mundo espiritual, Kais. Contar histórias não resolve. Tem gente que conta história até com uma certa empáfia, com orgulho. Meu avô era garanhão, pegava todo mundo. Verdade. Ou com orgulho. Meu avô era cangaceiro, matou um monte de gente, homem brabo. Isso não é confessar pecados. Isso é contar história. O que resolve é confissão de pecados. O que resolve é a pessoa chegar diante de Deus, no caso do garanhão, e dizer, Senhor, eu reconheço que meu pai foi um homem iníquo, ele destruiu famílias, ele gerou filhos bastardos, ele não cuidou dos seus filhos, ele desonrou o leito do matrimônio. Então, Senhor, eu reconheço que isso gerou uma herança para a minha vida. Reconhece a dívida, né? Exato, e reconhecendo essa herança, eu renuncio a ela. Eu renuncio a ela. Primeiro tem que reconhecer o pecado e confessar. Depois tem que renunciar à herança e tomar posse da herança da cruz que está lá. E aí ordenar que todos os espíritos malignos que vieram há 1000 anos naquela geração saiam pelo poder que é no nome de Jesus. E assim com qualquer tipo de herança. No caso do cangaceiro, Senhor, os meus antepassados foram maus, derramaram sangue inocente, deixaram órfãos, viúvas, não honraram o teu nome, mancharam o teu nome, destruindo vidas que o Senhor produziu. Enfim, reconheço isso, reconheço que por causa disso foi construída uma herança maligna para a minha vida. E eu quero a herança da cruz, eu renuncio a essa herança maligna. Ordeno que os espíritos de morte que vieram para a minha vida por causa dessa herança saiam agora pelo poder que é no nome de Jesus. E é tudo assim. Está lá, eu ensino passo a passo. Quando a pessoa faz, Kaiser, muda a história dela. Instantaneamente. Muda a genealogia futura. Porque quando eu rompo em mim, meu filho é beneficiado, meu neto, meu bisneto. Por que Jesus fala para aqueles homens, desde Abel até Zacarias? Porque até aquele dia ninguém confessou, ninguém arrependeu, ninguém reconheceu isso. E essa teologia que impede o reconhecimento disso, desculpa dizer aqui, mas é maligna. Porque ela obscurece os olhos das pessoas e os olhos precisam ser abertos. A religiosidade, né? A religiosidade. Eu gosto de brincar com uma expressão que Jesus Cristo ele é top, ele é perfeito, ele é maravilhoso. O problema é os fã-clube. O problema é a torcida organizada, né? Então tem várias torcidas organizadas e elas distorcem exatamente como os fariseus fizeram lá atrás, né? Então, e isso acontece. E agora é incrível assim, eu tive, graças a Deus, graças a tudo aquilo que aconteceu na minha vida, a ter feito o Silk, a ter feito centenas de atendimento com a pastora Janete também aqui em Valadares. Então assim, eu atendi... Ela é preciosa, ela é preciosa. Ela é minha discípula. Sim, eu sei. Eu fiz centenas de atendimento com ela também. Deus, é incrível o quanto que Deus me manda hoje, assim, no mundo dos negócios, em reunião de trabalho. Eu estava aqui na minha casa um dia atendendo um cliente, aí fizemos uma reunião, fechando uma venda para ele, concluindo a venda, ele pegou o celular, virou para mim e falou assim, olha, essa é minha filha, tem 1 ano e meio, morreu tem 7 dias. Aí ele pegou e falou assim, mas eu entendo que Deus precisou dela lá no céu, Deus quis ela lá e Deus não sei o que. Aí eu falei assim, olha, eu entendo que tudo que você falou facilita muito o luto, ajuda muito você a passar por esse momento, mas não tem nada a ver, isso não passa de uma mentira. Deus não fez isso, Deus não faz isso, Deus não é ruim, isso seria ruim. Se Deus fizesse isso, ele seria ruim, ele não seria um Deus justo, não seria um Deus bom.
tá? Se ele fizesse isso, eu tô precisando da sua filha aqui, manda ela de volta. Não funciona assim. Aí eu falei assim, olha, por experiência em atendimentos e tal, expliquei para ele sobre isso que eu aprendi com a senhora. Eu falei assim, provavelmente pode ter alguma coisa de aborto, você, a mãe, os seus pais. Aí ele, não, eu e a mãe dela já cometemos alguns abortos antes disso. Eu falei, então, você entende que é justo ter sido reclamado ela, ter sido tomado ela de você? Aí ele entendeu, abriu o entendimento dele. Já teve uma pessoa que veio assim, muitos casos que Deus manda, e no meio na reunião de trabalho, do Espírito Santo já fala assim, acabou a reunião de trabalho, agora é só atendimento. E tem Mas nós somos curados para curar, cara. Sim. Nós somos para limpar pessoas. Por isso que eu falo que a melhor coisa que me aconteceu foi o câncer. Porque devido a eu ter tido câncer, eu fui buscar o entendimento. E por eu ter buscado o entendimento, por ter aprendido e ter me libertado da prisão, eu me tornei a chave da prisão onde que eu estava aprisionado. E hoje eu ajudo a libertar outras pessoas. Né? É isso aí. A minha mãe está aqui na minha casa. Tá? A minha mãe tem 28 anos que ela não vinha pro Brasil. Tá? Tem 28 anos. Eu já não conversava com a minha mãe, já tinha quase uma vida. Então assim, quando a gente entende o mundo espiritual e começa a entender essas coisas, a gente começa a consertar e tudo começa a se alinhar, começa a prosperar em todas as áreas. Né? Essa é a importância da pessoa entender. Né? E se abrir, né? Aquele negócio da gelatina. Quando é aquele negócio da gelatina? Só para o pessoal entender, que eu acho muito legal aquela explicação que você vai fazer. Eu vou mover aqui o meu tripé. Move aí, senão o sol vai pegar a senhora aí. Isso. Aí, melhorou um pouquinho. Minha janela é a coisa mais linda, é uma montanha. Eu tô ouvindo o canto dos passarinhos aí, que maravilha. Às vezes cachorro também. Mas vamos lá. Eu falo que quebrar paradigmas é mudar conceitos. E preconceitos também, por que não é? Uhum. Então, toda a minha vida, desde a minha infância, a minha mãe fazia gelatina num pirex redondo. Aquele pirex meio marronzado, que colorex era mais ou menos isso. Então, desde criança, pegou o pacote de gelatina, eu corria lá e pegava o colorex redondo, e a gelatina era maravilhosa naquele negócio. Muito bem, o tempo passa, nasce filhos, netos, e a casa fica cheia nas férias. E não tem espaço que dê geladeira nenhuma. Pode comprar mais uma que enche, que é refrigerante, é carne para churrasco, tudebom.com, né? E aí, um dia, a casa cheia, lotada, já tinha outras sobremesas e eu queria fazer gelatina. E o Otto falou, vamos fazer gelatina. O Otto é a coisa mais linda do mundo. Sim, coisa mais preciosa. E aí, ele começa a preparar a gelatina e eu vou arrumar um lugarzinho na geladeira com o pirex redondo. Não cabe. Aí ele disse, e agora? Eu falei, vamos mudar a forma. Nós vamos botar em alguma coisa que seja quadrada. Corri na despensa, a gente compra muito sorvete, guarda aquelas formas de sorvete, aquelas caixas. E eu fui lá e medi, dava certinho aquela forma de sorvete. Eu disse, vamos mudar a forma da gelatina. Ele olhou para mim e falou, mas gelatina é em forma redonda. Eu falei, mas a partir de hoje vai ser em forma quadrada. E nunca mais fizemos em outra embalagem. É sempre na quadrada, encaixa em qualquer lugar, dá certinho. Uhum. Isso é quebrar paradigmas, né? Mas eu tenho uma história melhor do que essa. Havia uma família que tinha uma receita que era de geração em geração de peixe, um peixe especialíssimo no forno. Aí, quando chega na terceira geração, a neta vai questionar por que tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Por que não fazia o peixe inteiro? Ia ficar mais bonito, porque na receita corta a cabeça, corta o rabo e faz o recheio no peixe. Aí a mãe dela falou, eu não sei por quê, mas a receita é assim. Mas mamãe, pergunta para a vovó por que a receita é assim. A vovó falou, olha, eu não sei bem, mas eu acho que é porque a minha mãe, que é bisavó, tinha uma forma que não cabia no forno. Então... não cabia a cabeça e o rabo. Cortar a cabeça e o rabo, gente, isso é paradigmas que vão construindo, né? Construindo. Agora, todo contrário, todo argumento contrário a heranças espirituais, Kaiser, ele tem base na conversa dos fariseus, ele tem base nos argumentos dos fariseus. E os fariseus foram terríveis.
Você vai ver Jesus chegando nas praças, curando leprosos, curando enfermo, e no minuto seguinte o fariseu fala, seu discípulo não lava a mão. Uhum. Então eu não via Jesus curando, Jesus restando morto, e no minuto seguinte o fariseu fala, dá uma prova que você é o Filho de Deus. Enfim, são pessoas que estão preocupadas com coisas naturais. E só espiritualmente nós podemos compreender esse assunto. Não tem outro jeito, cara. Tudo que é espiritual discerne espiritualmente, né? Exato. Você falou sobre empresários, sobre pessoas que aparecem com pedidos de ajuda. Eu quero deixar uma palavra para você que tem seguido o CAIS. Ele tem sido abençoado. O ministério dele, eu digo assim, todos nós temos um talento que Deus deu. Esse talento é nato. É um dom de Deus para nós. E aí, se você estiver nas trevas, o diabo vai usar o seu talento. Se você estiver na luz, Deus vai usar o seu talento, né? Se você estiver nas trevas, você vai ser um vidente. Se você estiver na luz, você vai ser um profeta. Muda a conversa. Muda a conversa. Então, o Kaiser tem um dom natural de Deus para negócios. Ele tem um dom natural de Deus para criar circunstâncias para prosperidade. E talvez algumas pessoas que seguem você não conseguem ver esse resultado, porque vê alguns que dizem que tem resultado e outros não. Procure saber se não há na sua família legados geracionais de roubo, de furto, de apropriação indébita. Procura saber disso. Agiotagem, né? Agiotagem, pessoas que enriquecem com o prejuízo de outras pessoas, porque um legado geracional impede a prosperidade da pessoa. Um legado de finanças, um legado maldoso de finanças impede a prosperidade. A Bíblia fala que Deus odeia a iniquidade do roubo. Então essas coisas todas podem ser consertadas. Kaiser, só tem um pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo, só. E sabe aonde que Jesus fala isso? Exatamente na crítica dos fariseus. Olha como os fariseus são uma encrenca na terra. Né? O Senhor Jesus está curando, libertando, salvando, restando mortos, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Sim. E os fariseus dizem que ele está possuído por Beelzebul. E é nessa circunstância que ele fala, olha, só tem um pecado que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês estão chamando o Espírito Santo de Beelzebul, na verdade. Né? Então, todo pecado praticado pelos nossos antepassados, todo ele pode ser tratado. Tudo aquilo que fizeram de errado, é preciso apenas que tenhamos a compreensão para poder fazer a limpeza. Sim. Se nós entendemos que não adianta espanar mosca, mas tem que tirar a sujeira da varanda, a mosca não vai mais encontrar razão para voltar. Então, maldição sem causa não se cumpre. Sim. Se tem alguma coisa errada, tem uma causa. Se o jabuti está na árvore, alguém colocou ele lá. Exatamente. É isso. Exatamente. Né? É isso. É o que eu falo, tipo, não adianta, a gente tem que observar o fruto, né? Eu aprendi muito com a senhora, assim, observar o fruto, e como a senhora diz, por experiência, né? Por experiência, a gente vai até às vezes já percebendo o fruto, já sabe qual que é a árvore, e pela árvore encontra a raiz, e pela raiz encerra ali. Porque se eu tenho um pé de maçã e eu arranco a maçã dele, eu não vou matar o pé de maçã, vai nascer outra maçã. Então, as pessoas ficam só ali, vou orar só pro problema aqui agora, beleza, vai tirar a maçã, aí depois vai nascer outra maçã, aí tirou outra, vai nascer outra. Agora, se eu posso até ignorar o fruto, me corrija se eu estiver errado, eu posso até ignorar o fruto. Se eu cortar a raiz, a árvore inteira vai morrer e o fruto vai morrer junto com ela. E pode demorar décadas ou centenas de anos para que se cumpra aquilo que está escrito, o cheiro das águas pode ir a árvore voltar a brotar e dar fruto, sim, mas aí já é outro contexto. Eu creio assim que tem que ir na raiz e matar. E eu tenho visto isso na prática e o efeito é instantâneo. É instantâneo, não é? Tem gente que acha que é um efeito não, eu vou fazer isso daqui 10 anos. A senhora pode contar aquele caso de um rapaz que estava indo fazer uma cirurgia, acho que nos Estados Unidos, a senhora falou com a mãe dele? A senhora pode contar para nós? Foi. Tem várias histórias depois daquela. Sim. Tem várias histórias. Tem história de criança que a mãe liga para mim e a criança está com decreto de morte. Essa semana mesmo, uma criança com decreto de morte. Por quê? Porque aborto, porque foi gerada num ventre onde houve aborto, porque é uma família de homicidas. Histórias e mais histórias de gente que é curada instantaneamente. Às vezes é um processo, não é imediata a cura, mas ela vem e às vezes é instantaneamente. Sim. Por quê? Porque Deus age conforme a fé da pessoa. Exato.
Eu explico, mas ela precisa crer. A Bíblia Sim. diz que quem se achega a Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nem Jesus pôde operar milagres pela Não, incredulidade do povo. Porque não creram. Por isso que a palavra tem que ser ministrada. É pela Sim. palavra que vem a fé. Exato. A fé vem pelo ouvir, né? O meu chamado, Kaiser, é quando Deus me chamou, Ele disse: quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Então eu falo que a palavra de Deus é como um leão. Você abre a jaula e solta. E você não precisa ajudar o leão, ele vai e faz o estrago que ele tem que fazer. Verdade, Né? verdade. Sozinho ele faz. Mas eu sempre chamo a atenção das pessoas para o seguinte: Deus é bom. Ele é muito bom. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós precisamos, Ele nos dá. Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas? Em que contexto Jesus fala isso? Coisas básicas: comida, vestido, pouso. Então, isso Deus dá. Mas Ele dá mais. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sim. E desejo do coração é muito mais do que necessidade. Sim. Desejo do coração são sonhos, são projetos, né? Mas a Bíblia diz mais ainda, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus não tem limites para cuidar de nós, Ele não tem limite para dar, Ele não tem limite para agir. Se nós ficarmos acreditando que Ele é mau, que Ele quer dar doença, que Ele quer dar sofrimento, que Ele quer dar pobreza, nós nunca vamos chegar nele como Ele é. Nunca. Né? Ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. O que nós não fazemos pelos nossos filhos, Cais? Aquilo que nem fizeram por nós. Com certeza. A gente quer dar para os filhos tudo de bom.com. Uhum. Então é preciso chegar sabendo que Deus é bom, por isso Ele deu uma saída. Ele deu uma saída, Ele deu a cruz. A cruz tem tudo que eu preciso, mas eu precisei a ela. Ela não é automática, Carlos, ela não é automática. Todos os que vão à cruz com as suas heranças malignas confessam, renunciam e tomam posse da herança da cruz, eles têm recebido um grande benefício nesse mundo. Agora, veja bem, eu falo que existem terminologias erradas que levaram o povo de Deus a agir erradamente. Então, eu vou quebrar a maldição. A maldição não quebra. Você pode folhear a Bíblia inteira que não existe quebra de maldição. Pagamento da dívida, né? Aí vai para a rua, vai para os eventos da igreja: eu quebro, e grita que fica rouco quebrando e não quebra nada. É a maldição que quebra a pessoa. Tudo na Bíblia que houve de pecado é resolvido com arrependimento e confissão. Não precisa quebrar nada. Arrepende, confessa, solta. Arrepende, confessa e solta. É assim que funciona. O sangue de Jesus está lá, mas precisa ter arrependimento e confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E precisa ser confessado. O que encobre as transgressões jamais prospera. Os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Deixa eu falar para você, eu sou falante demais, né? Não, eu hoje eu quero falar nada, eu quero só ouvir. Mas só para concluir o negócio que a senhora falou do confessa aí, tem gente que eu vou falar assim: não, você precisa agora confessar, não é que eu vou explicar. A pessoa fala assim: não, mas eu já confessei para Deus. Aí eu falo assim: aí eu vou explicar o contexto que a senhora me ensinou, expliquei. Ontem eu assisti sua live, maravilhosa. Eu amo o seu jeito de ser transparente, confessar. Eu era viciada em pornografia. Sim. Eu fiquei presa, eu perdi casamentos por isso, e eu tive que abrir para minha esposa. Isso aí é um nocaute no diabo. Sim. Entendeu? Porque não fica nada na mão dele. Ele não tem do que acusar. Não fica nada. Aí a pessoa fala assim: eu não preciso confessar para Deus, para a pessoa, porque eu já confessei para Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: tudo está patente diante de Deus. Você não precisa confessar nada. Você não precisa confessar nada. Eu falo: você acabou de pecar, sabe o que aconteceu? Print! Deus printou o seu pecado. Está lá no céu. Verdade. Tá lá. É verdade. O print está lá, ele já viu, ele já sabe. Quando você confessa, você tira das trevas e traz para a luz. Agora, veja bem: princípios espirituais são leis espirituais. O mundo espiritual não é místico, eu comecei dizendo isso. Tem um princípio espiritual que, quando dois concordam na terra, a concordância no céu. Foi Deus que estabeleceu isso. Sim. A chave do reino dos céus foi dada para a igreja.
Então, por que eu preciso confessar? Para a pessoa ouvir, concordar comigo, orar comigo e desligar isso no mundo espiritual. Por isso que precisa ser outro. Porque se for só eu e Deus, não tem o princípio da concordância. E o princípio da concordância foi Deus quem deu, não fui eu. Se dois concordam na terra a respeito de qualquer coisa, haverá concordância no céu. Então eu achei espetacular ontem, quando você disse, olha, eu abri com a minha esposa, eu gostei muito, eu tenho falado isso. Eu nunca vi um casamento acabar porque confessou, mas eu já vi muitos acabar porque escondeu. Verdade. Muitos. Verdade. Muitos, Verdade. né? Então, é isso que é um princípio espiritual. Você cumprir um princípio espiritual e Deus agir em seu favor. Exato. Né? Aí você fala, mas nunca mais vai ter tentação? Vai, mas você já sabe tratar disso. Exato. O diabo não desiste. Não. Imagina você na mão do Ele não cão. brinca de ser diabo, né? Ele tá aqui há muito tempo, né? Não, nem Deus brinca de ser Deus, nem o diabo brinca de ser Exatamente. diabo. Agora, imagine uma pessoa preciosa como você, que influencia milhares e milhares de pessoas nas mãos do cão. É uma festa, então. Ele não quer perder. Ele vai, volta e dá uma voltinha para capturar. E aí você já sabe das astutas ciladas. Né? Fugir da aparência do mal, fugir de qualquer... Não deixar nenhum prego na mão dele. Eu sempre falo assim nas lives aqui... Eu sempre falo nas lives que ele precisa de uma brechinha pequenininha para enfiar um pé de cabra e destruir tudo no ar. Então... Imagina uma represa enorme onde tem um furinho do tamanho de um dedo. É o começo da rachadura de toda a represa. E rompe tudo, né? Não adianta. Quando Moisés foi conversar com o faraó para tirar o povo do Egito, foram as pragas, Moisés de coração endurecido, Deus endureceu o coração de faraó para mostrar o poder dele. Né? Chegou uma hora que todo mundo falou, deixa aí, os assessores de faraó, o Egito está sendo destruído. Aí faraó chamou Moisés, perguntou para Moisés, quem vai? Moisés falou, vai todo mundo. Vão os jovens, vão os velhos, vão as crianças, vão as mulheres, não vai ficar ninguém. Aí faraó quis negociar, deixa os animais. Resposta de Moisés, nenhuma unha vai ficar. Nós não temos que deixar nada na mão do cão. Nada. Por quê? Porque uma unha é suficiente para ele pegar o resto do dedo, o resto do braço. E vir com uma grande destruição. Não se iluda, você que está aí acompanhando essa live, o ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. Se tem alguma coisa ainda em oculto, ele vai matar, roubar e destruir. Se tem alguma coisa presa ainda, mais cedo ou mais tarde ele mata, rouba e destrói. Ou vai ser as gerações futuras. Porque ontem, Kaiser, quando você estava falando, eu pensei... O que Kaiser fez, essa decisão dele de não pecar mais, não beneficia só ele, só a esposa dele, beneficia as gerações futuras. Porque quando falamos de heranças, nós estamos preocupados com o que recebemos, nós temos que preocupar com o que deixamos. Exatamente. Que herança você está construindo? Exatamente. O que você está construindo para seus filhos no futuro? Né? Exatamente. E quando tomamos a decisão de não pecar, quando tomamos a decisão de alinharmos com o céu, nós estamos também deixando um legado bendito para as próximas gerações. E Deus, quando Ele deixa esse princípio, né, visitaria a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, algumas pessoas podem pensar assim, injusto. E eu acho engraçado que, tipo assim, é 4 porque a gente só consegue mapear 4, né? Depois não consegue mais mapear. E ele abençoa 1000. É isso que eu ia falar. E ele abençoa 1000. Como que ele é injusto? Tipo, ele coloca 4 de um lado e 1000 do outro. Como que pode ser injusto? Ele é muito, muito perfeito, muito bênção. Pastora, o pessoal já tá mandando 1 milhão de perguntas aqui, eu tô vendo aqui no YouTube. Aqui a gente tem agora 6.400 pessoas assistindo no YouTube, mais 13 mil assistindo aqui no Instagram. Tô transmitindo, eu tô replicando no YouTube também o que a gente tá fazendo. Legal. Como, pra gente ir caminhando pro encerramento, como que essas pessoas, elas encerram esse ciclo? Como que eles fazem para acabar? Ok, tem várias pessoas mandando, eu tenho sentido os frutos disso, fruto daquilo, alcoolismo, pornografia, aborto, etc, etc. Como que a pessoa faz para ela poder fazer isso? Como que ela faz? Explica para elas, por favor. Bom, primeiro passo tem que estar na luz, tem que ter Jesus, só com Jesus tem libertação, né? Entregar a vida para Jesus. Exatamente. Não é uma oração mística que resolve isso.
Com Jesus você pode, porque se o Filho libertar, sereis livres. Yes. Vamos lá, os sintomas indicam as heranças. Então, o alcoolismo, vício de crack, vício de jogo, até vício de pornografia indicam herança de vícios. Então, os nossos ancestrais tiveram históricos de vício ou produziram vícios. O bisavô teve um alambique, construiu um alambique e fazia cachaça e destruía famílias com a cachaça. A causa, certamente, é a produção de vícios ou vícios repetidos. Quando você tem histórico familiar de morte prematura, de acidentes frequentes, abortos voluntários, a criança morre no ventre, doenças graves ou morte em tudo que você faz, abre um negócio, morre, casamento morre, tudo seu não prospera, tem um indício de que existem espíritos de morte na sua herança. E eles vêm por causa de morte. Derramamento de sangue, de homicídios, aborto, violência doméstica, escravidão, maltrato de pessoas. Então, você vai tendo os sintomas que vão indicando as causas. Tem duas situações excepcionais. Quando você vê muito caso de enfermidade em família, de doenças pescoço-cabeça, loucura, doenças no cérebro emocional, loucura, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, bipolaridade, pode ser herança espiritual de ocultismo, espiritismo, feitiçaria, pagelança, ou doenças até no cérebro físico, como tumores na cabeça, tireoide também, daqui para cima, né? Surdez, cegueira, coisas físicas, aneurisma, derrame. E eu falava, Deus, por que quando eu pego uma pessoa para mapear, né, você falou em ficha, e pela ficha a gente via, fazia lá no CIO que você preencheu a ficha e levou para você. Uhum. Quando a pessoa mapeava, e eu perguntava os sintomas de herança, loucura, família com loucura, com doenças mentais de toda a natureza. E eu fui indagando, Senhor, por quê? Que tipo de herança traz isso? E eu aprendi que todas essas pessoas tinham um ancestral com envolvimento em ocultismo. Todo tipo de ocultismo. E eu, por quê? Por quê? Porque é a cabeça que é oferecida para o diabo. A possessão demoníaca, a pessoa perde os sentidos e alguém toma a sua cabeça. Um ser espiritual maligno toma. Aí no kardecismo, mesma coisa. Se o cara incorpora e ele não é ele que fala, é o outro, ele está psicografando para não sei quem lá, na verdade ele está oferecendo a cabeça dele no mundo espiritual. Então essa é a parte. Se vai lá para uma experiência de fazer cabeça para o santo, entrega a cabeça. Quando encontra, bate a cabeça no altar. Qual é o seu santo de cabeça? Tudo isso vai tornando uma porta aberta para doenças nessa área do corpo, né? Outra herança espiritual diferenciada é da idolatria. Por quê? Porque Deus fala que a idolatria é uma prostituição espiritual. A Bíblia está cheia disso, não sou eu quem falo. Carta de Oséias, do profeta Oséias, Jeremias, fala que é uma prostituição, deixa de adorar o verdadeiro para pegar outro, né? Deixa o Deus de verdade, que não apareceu no Monte Sinai, para que o homem não se colocasse como adorador de uma imagem dele, para o homem não fazer a imagem dele. Isso está escrito na Bíblia. Lá em Deuteronômio 4, Deus não apareceu, só a voz dele foi ouvida para não fazer a imagem dele. Então, o homem adora, é uma posição espiritual. Consequência, promiscuidade. Na carta do profeta Oséias está escrito: porque vocês adoram madeira, porque vocês se prostram diante de objetos, as vossas filhas adulteram, as vossas filhas prostituem, as vossas noras adulteram. Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também fala, capítulo 1, que por causa da idolatria, porque mudou a verdade de Deus numa mentira, o homem se prostitui, troca o seu modo natural, a mulher por outro, e o homem vai procurar torpeza com outro homem. Então a idolatria é diferenciada, ela traz uma incapacidade espiritual, porque tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem pé, não anda, tem mão, não apalpa a imagem. A pessoa acaba sendo um deficiente espiritual, ela não entende, você explica. E é o mais difícil, né? Eles não, a gente vai explicar e eles não conseguem entender, né? Não. Reza e não entende que aquilo não leva a nada.
e também traz a solidão. Essa foi a maior descoberta dos últimos tempos. A idolatria traz solidão. Em todas as famílias que a gente mapeia, tem uma tiazinha que não casou com ninguém. Os ídolos são solitários. Eles não têm família. Não existe esposas e esposos dos santos. Não tem. Quem é o marido de Santa Bárbara? Quem é o marido de Nossa Senhora das Dores? Quem é a mulher de Santo Antônio, santo casamenteiro? Não tem. Então, não existe família. Aí a pessoa diz, não, tem a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Sim, é a Sagrada Família, mas não tem casamento. Porque se Maria é virgem, na concepção da idolatria, se ela não teve outros filhos, e teve, porque a Bíblia diz isso, então ela é virgem. E como há o casamento? O casamento diz, deixa o homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher, ser os dois uma só carne. Você ontem falou tantas vezes na live a importância do sexo. O sexo é o selo do casamento. Sim. O sexo é uma só carne. Não tem casamento sem condição carnal. Aí a idolatria produz casais que não têm vida sexual. A idolatria produz casais que separam. A idolatria produz solteirice. Porque os líderes são solteiros, as beatas são solteiras. E aí, maldição, solidão. O resto, tudo são sintomas semelhantes, né? Furto, perda financeira, doença grave por causa de morte. Como resolver isso? Confessar, reconhecer. Pastora, mas eu não sei a história dos meus antepassados. Confessa tudo. Maldição sem causa não se cumpre. Oração de libertação não tem contraindicação. Pode confessar tudo, confessa tudo que você pode imaginar que seus antepassados tenham praticado. Até porque ninguém faz o mal e chega em casa e reúne a família e fala, fiz o mal. A senhora falou, acabei de vir de uma... Ninguém vai chegar e falar assim, acabei de vir de uma clínica de aborto. Ninguém faz isso. As pessoas fiquem oculto. Oculto. Mas o diabo sabe. Sim, né? Sabe. E ele usa isso, né? Então o passo para quem quer, ele tem que primeiro aceitar Cristo, né? Aceitar Jesus, senão não adianta. Aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Isso. Com Jesus, ele pode romper as heranças malignas. Aí ele confessa para um outro irmão, né? Para alguém que tenha... E vai orar com ele. E desligar isso no mundo espiritual. Ele vai renunciar ao direito da herança e vai tomar posse da herança da cruz. Perfeito. Simples assim. Vou fazer até um tutorial pro povo depois, o povo ficar até mais claro para eles. E eu vou mandar para todo mundo que tá assistindo. A gente tem um grupo no Telegram que eu acho que tá dando umas 90 mil pessoas. Eu vou mandar o link do testemunho da senhora, para eles conhecerem mais da senhora. E vou mandar aqueles 3 vídeos. Se a senhora quiser, eu mando outros também, mas aquele 3 vídeos do Quebrando Paradigmas 1, 2 e 3. Que aquilo ali, para quem quer aprofundar nesse... Aborto. Aborto é muito importante. Kaiser, se você puder, mande também o folder do curso, porque quem tiver interesse... Vou mandar. Vai ter o curso online agora, não vai, pastora? Tem, ele está tendo. Eu coloquei como um produto no site. Mas... qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode comprar esse produto. Não, já vou mandar agora lá para todo mundo. Já vou mandar direto para a página de compra lá. Então, e a pessoa tem 60 dias para usar o curso. Ela pode reunir a família dela inteira na sala e assistir junto. E, gente, ela pode isso muda a vida, tá? Isso muda a vida, assim, extraordinariamente, assim, não é... Muda, mas muda mesmo, né, pastora? Tipo, a minha vida mudou completamente, assim, mudou da água pro vinho, meu casamento, meu ministério, a minha família, minhas empresas, tudo, não tem área. Quando qualquer área da minha vida começa a dar qualquer coisa errada, eu já vou assim, maldição sem causa não se cumpre, Deus me mostra onde que tá a legalidade aqui, eu já vou e quebra aquela legalidade e acabou, já tiro da mão do inimigo aquilo que tá na mão dele. E tiro dele o direito de exercer qualquer coisa sobre a minha vida. E no meu site, pastorataniatereza.com, está lá o folder do curso, quem tem interesse, quando o Silk reabrir, depois da pandemia... Nossa, gente, o Silk presencial, meu Deus do céu. É um ambiente tão preparado, né, pastor? É um ambiente tão preparado. É um lugar que nunca teve evento que não foi evangélico. É um lugar maravilhoso que eu fui. É um lugar que as pessoas ficam orando lá, tipo assim, uns 30 dias antes, né, pastora? É um lugar, assim, e é um grupo, consagrado, né? De conselheiros que intercede por cada inscrito, por todo mundo que se inscreve
tem uma intercessão que acontece antes dele aparecer. Quando lá. voltar o Silk presencial, eu quero ir de novo lá fazer. Vou levar uma galera comigo lá. Acho que nós vamos ter que fazer uma edição só para quem vai comigo, porque vai ter gente demais indo Tá com feito. a gente. Pastora Tânia, Tudo no site, quando abrir o Silk, o curso, pastora Tânia Teresa. Meu material, eu tenho livros e livros, tá tudo lá. Tudo lá, eu tenho tudo, tá, gente? Se tem algo que eu estudei, é isso aí com ela, tá? O pessoal gosta muito quando eu falo nesses assuntos, fala assim, eu aprendi tudo com a pastora Tânia Teresa. Aí eu já mando os vídeos lá. Eu vou mandar o link do site, vou mandar o link dos vídeos. Pastora Tânia, queria agradecer muito a senhora, tá? Pelo seu tempo, pela senhora ter tomado aí esse tempo de acordar cedo, vir aqui com a gente, dedicar a primícia do seu dia a essas pessoas. Eu tenho feito isso já tem 4 meses, dado assim a primeira hora útil do meu dia. Eu acordo 4h30 da manhã, faço um devocional, aí 6 horas da manhã começa a minha primeira hora útil. Eu tenho dedicado a minha hora útil a edificar as outras pessoas, ensiná-las a ganhar dinheiro, ensiná-las várias coisas. E o mais importante, muitos vêm para aprender a ganhar dinheiro, são ministrados e aceitam Jesus. A gente fez um evento, né, de carro lá, até mandei para a senhora ver. Eu entrei no YouTube para ver. Na sessão de finanças, mais de 15 mil pessoas aceitou Jesus. As pessoas vieram para aprender sobre finanças. Aí só imagina que legal, mais de 15 mil pessoas aceitando a Cristo como seu único suficiente Salvador. Isso aí não... O Satanás fica endemoniado. Ele fica doido. Tentou dar multa no estádio, tentou fechar o estádio, tentou colocar endemoniado dentro do estádio. Mas quando o Senhor tá fazendo, não tem o que fazer. Já era, já perdeu. Ó, muito obrigado, tá? Gostaria, assim, de agradecer de coração mesmo. Tem muito tempo que já tinha esse desejo de trazer a senhora aqui pro pessoal poder vir. O pessoal tá implorando pra eu deixar a live salva, porque a live é só pra quem acorda cedo. Eu vou dar uma oportunidade pra galera que eu vou deixar salva até meio-dia, tá? Só pra você mostrar pros seus parentes que precisa, porque tem que acordar cedo pra poder assistir. Pastora Tânia, muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida da senhora. E a gente vai se falando aí, eu vou mandar os links tudo ali pro pessoal. Deus abençoe. Eu sei que já passou da hora, mas eu quero fazer uma oração por você. Por favor. Tá. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu filho Jesus, eu oro pela vida do Kaiser, Pai. O Senhor o levantou neste tempo para ser referência para muitas pessoas que o buscam pelos talentos que o Senhor deu a ele, que o buscam porque ele tem algo para ensinar. E eu quero, Pai, que o Senhor faça dele como luzeiro no meio desta geração. Faz do teu filho uma atalaia, Pai, para que possa, através da vida dele, muitas pessoas virem para o Senhor, como esses 15 mil vieram no dia desse evento, Pai. Dê a ele sabedoria dos altos céus, dê a ele discernimento espiritual, dê a ele, Senhor, entendimento das coisas da tua palavra, Pai. E usa-o para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo, Kaiser, para que em todo tempo, aonde estiver, em tudo que fizer, a boa mão do Senhor seja sobre sua vida. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, viu, pastora Tânia? Deus abençoe a senhora. Manda um abração para a senhora. Com Deus, tá? Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vamos todo mundo correr para a live do pastor Bruno agora. Trazamos um pouquinho lá, pr.bruno Queiroz. Estou vazando para lá agora para assistir a live para o pastor Bruno. Vou deixar essa live salva até meio-dia. Depois de meio-dia vai sair do ar. Então, você tem que mandar para alguém? Manda logo e fala para a pessoa acordar cedo amanhã, porque tem mais amanhã, tá? Deus abençoe vocês e nos vemos amanhã às 6h01 da manhã. Tchau, tchau.